Olá, bom dia. Mais um dia, nos presenteou o Senhor para a honra e a glória do seu nome. Por isso estamos aqui, felizes, porque o Senhor cuidou de nós durante a noite. O Senhor tem nos ajudado. Por isso que nós temos que dizer a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Deus é bom, independente das lutas que nós temos passado nesses dias, das dores que você tenha passado. Glória a Deus. Ritinha, Deus é bom. Deus te abençoe, minha cunhada. Que a mão do Senhor esteja sobre você. Um bom dia para você e todos que estarão conosco, que estarão entrando aqui, entrando conosco ao vivo, com Solange Rósio, para glorificar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia se renova a toda manhã. Muitas vezes, como eu acabei de falar, a gente passa por lutas, por dores, por percas, mas isso não significa que Deus, Ele nos abandonou. De jeito nenhum. O Senhor, Ele continua conosco, continua cuidando, continua nos abençoando. Às vezes nós não entendemos. Bom dia, Ivonete, minha prima querida. Às vezes nós não entendemos naquele momento o porquê daquela luta, o porquê daquela perda. Mas nós temos que agradecer ao Senhor. Não é fácil, mas nós temos que confiar nele em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele nos ama. E Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que nós estamos aqui hoje. Se eu estou aqui glorificando o nome do Senhor e você aí do outro lado também, é porque o Senhor permitiu. Ele jamais o Senhor, Raniele, bom dia, jamais o Senhor ia permitir algo que não fosse para a glória dele. Se nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, pois saiba você que o Senhor, Ele cuida de nós. Ele nos dá livramento. Se for para a glória e a honra do Senhor, Ele dá. Você pode até dizer, mas irmã Solange, eu estou passando por uma luta muito grande, eu passei por uma perda muito grande. E a gente sente muitas vezes, Como hoje estamos aqui ainda assim um pouco abalada, mas orando. E é porque a própria palavra do Senhor diz que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e temos que chorar com os que choram. E esses dias foi difícil, Estamos orando pela irmã Lili, pela sua casa, pelo seu esposo, que Deus esteja cuidando dela, esteja acalmando o seu coração. Sabemos que um filho é uma perda irreparável, mas que o Senhor Jesus esteja trazendo esse consolo para o seu coração, para o coração do seu esposo, que a mão do Senhor acolham eles, cuide deles, porque nós não temos palavras para falar, mas nós estamos aqui juntos para orar e colocar a vida deles em oração, também como a nossa. E a palavra que nós iremos trazer hoje, minhas irmãs, ela se encontra no livro de Samuel, 1 Samuel. Quero pedir aqui a você, se tiver uma Bíblia, para que você abra conosco e venha ler conosco essa palavra tão maravilhosa que o Senhor separou nessa manhã para a minha vida, para a sua vida, para nós entendermos que lutas nós passamos, mas isso não significa que o Senhor, Ele não esteja ao nosso lado. Amém? Pois vamos aqui. Se você tem uma Bíblia, abra aí em 1 Samuel, capítulo 30, aonde nós vamos ver aqui, Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Aqui uma luta que o servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, passou.
E isso nos traz uma lição que nós também passamos por perda, por luta, mas que o Senhor não nos abandona e que Ele cuida e que Ele nos dá livramento e que Ele nos mostra o caminho mais fácil, né? A palavra do Senhor vai dizer assim, no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, diz assim, vamos ler a partir do versículo 4, para não se tornar muito longa essa leitura. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz, choraram até não terem mais força para chorar. Até não achar mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, a Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Bom dia, Luziane Macedo. Bom dia, Maria Lindete. Nós vamos orar agora a Deus. Nós lemos Samuel, 1 Samuel, capítulo 30. Lemos só do versículo 4 ao versículo 6. Depois nós iremos dar mais uma lidazinha, alguns versículos, para que a irmã Helena também está conosco, para que nós venhamos entender a palavra do Senhor nessa manhã. Que Deus te abençoe. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e por tudo que Ele ainda há de fazer. Senhor Deus, Pai santo e amado, nós te glorificamos, meu Pai, porque Tu és um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus zeloso. Senhor, um Deus que cuida de nós. Meu Pai, um Deus que muitas vezes nos permite, Senhor, passar por perdas, Senhor, nos permite passar por vales, por desertos, mas a Tua palavra diz que em nenhum momento, Senhor, nós estamos sozinhos. A Tua presença, meu Deus, ela é real conosco, meu Deus. Ela é real, Senhor, ao nosso lado. A Tua palavra diz que aquele que busca o Senhor, ele encontra. Aquele que clama pelo Senhor, ele escuta a nossa oração. Ó Senhor, nos faz entender a Tua vontade em nossas vidas. Senhor, muitas vezes nós colocamos coisas, pessoas diante de Ti. E muitas vezes, meu Pai, nós temos uma resposta que não era a que nós esperávamos. Mas nós muitas vezes não entendemos, meu Deus, qual é a resposta, a melhor coisa que o Senhor tem para nós. E nós sabemos, meu Pai, que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Então, Pai, nos faz aceitar a Tua vontade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nessa manhã esteja sobre nós e nos faça, meu Pai, entender a Tua palavra. Que venha, Senhor, a nossa mente trazer clareza, Senhor, à Tua palavra, para que ela entre na nossa mente, ela entre no nosso coração, para que nós venhamos guardar a Tua palavra com zelo, meu Pai. E nós venhamos, meu Pai, colocar ela em prática, e nós venhamos Te buscar, e nós venhamos confiar em Ti, nós venhamos chorar, meu Pai, na Tua presença. Mas que nós venhamos, Senhor, confiar e que nós venhamos clamar, meu Pai, por Ti nessa manhã, como fez o Teu servo Davi. Pai, nós oramos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Oh, minhas irmãs, Deus é bom. Luziane, Rita, Lindete, irmã Helena, cada uma que está aqui conosco nessa manhã, cada uma de vocês que entraram, Raniele, cada uma que entrou aqui hoje, eu creio que tem um propósito em suas vidas e que Deus também tem um propósito na vida de vocês. Passamos por lutas, passamos. Mas a palavra do Senhor diz que nós não vamos permanecer nessa luta. Chega uma hora que o Senhor ele nos dá um escape. Chega uma hora que o Senhor ele alivia a nossa dor. Chega uma hora que quando Ele vê que nós não suportamos mais, aí Ele entra com o socorro. Mas Deus sabe a hora. Aqui a palavra vai dizer
que Davi, ele fugia do seu sogro, ele fugia, ele já estava fugindo de Saul, ele fugia de Saul aqui, porque Saul ele queria matar. Jaciene Lima, glória a Deus, minha filha, Deus te abençoe. E aqui a palavra vai dizer que Davi, ele vivia em uma vida de perseguição. Davi, ele não tinha paz, ele tinha paz com o Senhor, mas desde o momento que o Senhor separou Davi para ser o rei, que Davi passou a receber perseguições, que Davi passou a ser perseguido dentro da sua própria casa, né? Pelos seus irmãos, ele não era bem querido. E quando ele derrotou aquele grande gigante, quando as lutas começou aquele ciúme, aquela inveja no coração de Saul contra a vida de Davi. E aí muitas vezes Davi teve que fugir para não morrer. E aqui Davi, ele tem fugido, aqui ele foge, ele se esconde. Ele vai para Ziclag e lá ele está escondido, né? Ele se finge de doido, né? Ele se finge de doido quando ele foge aqui de Saul. E aí quando ele está sendo perseguido pelos amalequitas, ele não é nem perseguido, ele teve acolhimento lá. Só que ele era um homem de guerra, mas eles sabiam que Davi era um homem fiel ao seu povo. E eles não confiaram Davi ficar na frente da luta, da batalha contra a Saul. Mesmo Saul perseguindo a Davi, Davi jamais ia contra a vida de Saul. Então eles sabiam disso e eles dispensaram Davi. Mas aí a palavra vai dizer que eles, quando mandaram Davi para um lugar, eles foram contra essa cidade de Ziclag, né? E eles saquearam e eles levaram cativo. Davi já mal teve uma vitória. Ele conseguiu se livrar daquelas mãos, daquele povo que o perseguia. E ele, quando chega com os seus homens, a sua casa, o seu povo tem sido destruído. As suas famílias, do seu povo, dos seus homens, seus filhos, as suas esposas têm sido levadas cativa. E Davi, ele não deu tempo nem de descansar. Já veio outra luta contra Davi. E Davi muito se angustiou. Mas a palavra vai dizer aqui que quando Davi, aqui no versículo 6, aqui no versículo 4, vai dizer assim: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. E choraram, até não ter mais forças para chorar. Quando esses homens chegaram, que encontraram suas casas vazias, queimadas, sem os seus filhos, sem as suas esposas, eles entraram em desespero. E muitas vezes nossa família ela é atacada. Muitas vezes o nosso lar ele é atacado, nossos filhos. A palavra do Senhor diz que a nossa família é um projeto de Deus, mas que o inimigo ele tenta destruir a todo instante a nossa família. Ele entra tentando desviar os nossos filhos dos caminhos do Senhor. Ele entra colocando facilidade para iludir os nossos filhos. O inimigo entra trazendo facilidades na parte financeira, que é para que prepara o laço para que você caia. Na parte emocional ele faz do mesmo jeito. O inimigo, ele sabe o lado mais fraco de entrar e destruir a sua casa. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que Davi, quando ele volta para casa, eles não acharam mais nada. Eu não sei como você amanheceu hoje. Eu não sei quais foram os problemas, quais foram os gigantes, quais foram as perseguições que você teve durante esse feriadão. As lutas que se levantaram, as dificuldades financeiras, as lutas na sua alma, eu não sei. Mas aqui eu estou vendo que Davi, ele chegou no limite. Ele chorou ao ponto de não ter mais lágrima, de não ter mais voz. Ele gritou no limite. Aqui está dizendo que ele não tinha mais voz, nem lágrima para chorar. Quando ele olha, que vê tudo queimado, ele pensou, foi tudo perdido.
Meus filhos estão mortos, minhas esposas também, as esposas dos meus companheiros estão mortas, nossas casas estão destruídas e queimadas. E ele ficou destruído. Mas aqui, além de tudo isso, meus irmãos, minhas irmãs, além de tudo isso, a palavra vai dizer aqui, também as duas mulheres dele foram levadas cativa, mas Deus não permitiu que ninguém morresse. Mesmo aquele povo, Adriana Verônica, mesmo aquele povo tendo entrado lá na terra de Davi, mesmo aquele povo tendo destruído tudo, aquelas casas, feito ruína, mas Deus não permitiu que nenhuma vida fosse ceifada, porque Deus está no controle de todas as coisas. Se você teve alguma perca de algum ente querido, como foi o caso da nossa amada irmã, nós nos entristecemos, mas nós sabemos que tem um plano de Deus. Aí você vai dizer, irmã Solange, minha irmã, será? Tem sim, porque a palavra do Senhor diz que uma folha, ela não cai sem a permissão do Senhor. Às vezes existem decisões que Deus toma que é difícil para nós aceitar, mas muitas vezes nós procuramos caminhos que às vezes nos leva a certas situações. E aí nós não entendemos. E aí nós muitas vezes queremos culpar até Deus. Mas eu creio que não é o caso da nossa irmã. Ela tem louvado e glorificado o Senhor. Ela tem louvado. Leandro, bom dia. Ela tem louvado e tem glorificado o Senhor, mesmo na sua dor. E que Deus cuide dela. Como Deus fez aqui. Deus não permitiu que nada acontecesse na casa de Davi. Ele perdeu tudo. Foram levados todos cativos. E ainda mais, de todos os filhos e suas esposas, aqui vai dizer que Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Tá vendo? Ele estava sem a família, sem os filhos, sem as esposas, as casas tinham feito de monturo, tudo destruído e queimado. E aqueles homens ainda estavam dizendo, é culpa tua. Porque nós saímos daqui e deixamos nossa família só. Pois nós devíamos apedrejar você. E Davi muito se entristeceu. Muitas vezes nós passamos por essa situação em nossas casas. Às vezes alguém diz, estamos passando por essa luta. Foi você que procurou, foi você, sempre vai ter alguém para acusar você de alguma coisa. Aí isso deu errado porque você não vigiou, porque foi você que fez. Muitas vezes nós passamos por luta, muitas vezes nós não vigiamos realmente. Mas quem ficou para acusar foi o inimigo, foi Satanás. Nós estamos aqui para apoiar uns aos outros. Davi aqui, além da perda, ele ainda foi acusado. Mas aqui a palavra vai dizer aqui no versículo 6 do capítulo 30 de 1 Samuel, vai dizer que Davi, aqui, amargurado, aí diz, cada um por causa de seus filhos e suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Muitas vezes a luta está tão grande que a gente diz, meu Deus, eu não tenho saída. Pode não ter aos seus olhos físicos, carnais. Mas eu quero dizer que no Senhor tem jeito. A irmã Solange, mas já morreu. Davi, quando seu filho morreu com Betseba, ele orou até o último instante. Ele chorou até o último instante. Ele rasgou as suas vestes até o último instante. Mas quando aqueles anciões chegam naquela porta para dar aquela notícia a Davi, ele entendeu pela fisionomia daqueles homens. E Davi olhou para eles e disse, o menino morreu.
E eles assustados, com medo de qual seria a reação de Davi. E aí Davi se levantou, tomou um banho, trocou de roupa, vestiu uma roupa limpa, louvou ao Senhor. Ele glorificou ao Senhor. O que ele podia fazer, ele fez. Agora não era mais com ele, era com o Senhor. Muitas vezes tem situações que já aconteceu. Não adianta mais nós falar, reclamar ou apontar para alguém. Ah, porque fulano fez isso, eu estou passando por essa luta porque fulano fez isso errado. Ah, minha esposa foi fazer um negócio e fez um negócio errado e colocou nossa casa nessa situação. Ah, meu esposo fez isso e colocou nossa casa, colocou nós nessa situação. Aqui foi o que aconteceu com Davi. E ele se entristeceu. Bom dia, irmã Carmen Lúcia, Deus te abençoe. E aqui ele muito se entristeceu. Mas a palavra vai dizer que ele se reanimou no Senhor. Ele lembrou do Senhor e ele se reanimou. E aí ele se levanta e no versículo 7 diz assim: Disse Davi a Abiatã, o sacerdote, filho de Ameleque, traze-me aqui a astola sacerdotal. E Abiatã trouxe a Davi. Então Davi consultou. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu ao bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato alcançarás, e todos libertarás. Ô Babi, Deus te abençoe, minha amiga, linda, maravilhosa. Deus é bom. E aqui, quando Davi se reanimou no Senhor, ele orou ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus respondeu a ele. Ele estava tão cansado de uma viagem de 3 dias. E quando chegou, o choque foi tão grande. Não tinha mais filho, não tinha mais esposa, não tinha mais casa. E ainda tinha aqueles amigos acusando ele, querendo apedrejá-lo. Mas ele se reanimou no Senhor. E ele disse: Senhor, uma oração bem pequenininha. Senhor, perseguirei eu esse bando? Senhor, se tu não me der a resposta, eu saio do canto. Se o Senhor não der, eu não saio. E Deus disse: vai. Vai, porque a vitória é tua. Mas quem vai te dar a vitória sou eu. É o Senhor quem deu a vitória a Davi. Sabe por quê? Porque Davi foi com aquele monte de homem. Mas alguns já estavam tão cansados que ficaram na metade do caminho. A palavra vai dizer que 200 homens ficaram, não conseguiram atravessar o rio. Ficaram para trás. E eles tinham filhos. Desculpa, meus irmãos, estou um pouco rouca. E eles tinham filhos. E eles tinham esposas que tinham sido levadas cativas. Mas as forças deles esmoreceram. Eu não sei se é o seu caso. Mas eu quero dizer a você que aqueles outros não desanimaram. E eles chegaram no seu objetivo. Eles alcançaram as suas famílias. Eles alcançaram os seus filhos. O Senhor prometeu a ele que ele teria vitória. E eu quero dizer a você nessa manhã: não desista dos seus filhos. Não desista da sua casa. Tem lutas que às vezes dá vontade da gente dizer assim: desisti, joguei a toalha, cansei, não quero mais. Tem dia que a gente amanhece dizendo: Senhor, foi só até hoje. Quando você passa por muita luta, por muita perseguição, por muita humilhação, aí você olha para o Senhor, aí diz: mas eu sirvo a um Deus grande. A ferida está grande, a dor está tremenda, mas eu vou clamar ao meu Deus, porque Ele conhece a minha dor.
E aí o Senhor reanima, porque aqui a palavra vai dizer que reanimou no Senhor, seu Deus. E Davi se reanimou novamente. Célia Chagas. E aí ele teve vitória. Mas ele não sabia como ele ia encontrar. A família não. Ele viu lá tudo destruído, mas ele não sabia a situação que ele ia encontrar. Mas ele teve fé e ele perseguiu aqueles homens. Até encontrar suas esposas cativas, suas filhas e os filhos dos seus amigos que estavam com ele e dos que desistiram na metade do caminho. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi, além de trazer o que eles tinham roubado, Davi ainda trouxe outros bens que o Senhor reservou para ele. Nesse mundo nós passamos por perdas, sim. Nós passamos por lutas, sim. Mas o Senhor, ele se lembra de nós. Ele lembra de nós e ele não desiste. Quando nós colocamos nossa vida diante do Senhor, independente do tamanho da dor. Você diz, irmã Solange, mas está tão difícil na minha casa. Eu digo, minha irmã, na minha também não está fácil. Na minha também não está fácil. Mas nós confiamos em Deus. Então nós vamos permanecer aqui, nesse lugar, orando o Senhor, buscando, agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor se lembra de mim. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos livrado. Mesmo aqui a palavra vai dizer, no versículo 1, vai dizer, do capítulo 30, vai dizer, sucedeu que, no versículo 1, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com impacto contra o sul e Ziclague, e está ferido e queimado. Eles não encontraram, e eles encontraram destruída a cidade, e encontraram alguns feridos que não puderam acompanhar, só para dar notícia. E a palavra vai dizer aqui que o ímpeto foi tão grande que o inimigo veio contra a família de Davi, que deixou um estrago tremendo. E muitas vezes o inimigo, ele vem também com essa fúria tão grande na nossa casa, que quando nós olhamos, nós falamos que não tem mais jeito. Aqui no versículo 2 vai dizer que eles foram levados cativo, menino, mulher, velho, idoso, levaram todos, não deixaram, só os que estavam feridos. Os amalequitas, eles não tiveram dó, eles vieram com grande ira. Irmão Edinho Pereira, Deus te abençoe, está no seu salão, também nos assistindo, glória a Deus. Deus é bom, Deus te proteja, meu irmão. Deus cuida da tua casa. Temos aqui uma esposa e um marido, tá vendo? É um na loja embaixo e outro no salão em cima, e todos se alimentando da palavra do Senhor. Deus é maravilhoso demais. Temos muitos irmãos aqui conosco participando. E o Senhor nessa manhã, ele nos alimenta com essa palavra. Ele diz assim, eu não sei o tamanho da luta que você tem passado. Seja no âmbito familiar, eu não sei qual foi o ímpeto que o inimigo bateu na sua família. Ele entrou destruindo, se foi na sua parte financeira, se foi na parte emocional, se foi na parte física. Mas aqui a palavra vai dizer que Davi, ele se reanimou no Senhor, seu Deus. E ele não desistiu, ele não permitiu que aquele ímpeto, aquela ira daquele povo, o que aconteceu, o que o inimigo fez, tirasse ele da presença de Deus. Quantos de nós não já passou por uma luta tremenda, tanto no meio da família, como no meio financeiro, como no meio emocional, no meio espiritual? Meus irmãos, eu vou e falo igual o apóstolo Paulo. Eu já passei de tudo um pouco. Já provei da escassez, da abundância, da alegria, da tristeza.
Dessa forma eu creio que alguns também. Como nós vimos aqui, oramos a semana inteira, quase 20 dias, nós orando, né, pela vida do filho da nossa irmã. E aqui nós nos entristecemos, porque para nós perdemos a nossa batalha terrena. Mas o Senhor o guardou. O Senhor o guardou. E agora só no grande dia para nós nos encontrarmos. E isso nos entristece, porque nós somos humanos e nós não entendemos, né? Mas aí nós nos reanimamos, como fez Davi no Senhor. E o Senhor, ele vai repor aquela brecha, aquela lacuna. Aos poucos, o Senhor vai trabalhando em nossas vidas. E o Senhor vai acalmando o nosso coração. O Senhor vai colocando as coisas no lugar. Vai ser difícil para a família, não é fácil. Mas nós vamos continuar em oração. E dizendo, Senhor, a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, obrigado por se lembrar de mim na hora da dor, porque eu não estava só. Houve isso, Senhor. Houve a perda? Houve. Houve, Senhor, essa luta. Aqui a família foi saqueada, foi. Mas aqui o Senhor, Ele nos ensina a lutar. Quando nós oramos, Davi orou e disse, Senhor, eu vou contra esse bando. O Senhor disse, vai. Eu terei vitória. O Senhor disse, vai que tu vai ter, eu te entregarei. E alguns ficaram no caminho, não foram poucos que desistiram de ir atrás de seus filhos, desistiram de ir atrás de sua esposa. Porque não está danado de no meio desses 200 homens que ficaram, não ter uns com as famílias completas, cativas. Mas o cansaço deles não permitia mais que eles andassem. E muitas vezes, quando nós não nos reanimamos no Senhor, nós deixamos uma brecha para que nós caímos numa depressão, para que uma perda financeira nos tire da presença do Senhor e nós venhamos esmorecer. Uma perca, assim, familiar, ela venha nos desestruturar e às vezes nos tirar da presença do Senhor. Às vezes, uma decepção amorosa, emocional, nos tira da presença do Senhor. Às vezes algo que acontece dentro da igreja ou na sua parte espiritual lhe tira da presença do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos aqui que fazer como Davi. Ele se reanimou no Senhor. Que hoje você esteja buscando o Senhor e clamando ao Senhor por um milagre. Por um milagre. Eu creio que Deus, como eu, assim, Deus tem tocado no coração de pessoas para estar junto. Pessoas que estão aí hoje em meio de uma batalha. E nós sabemos que Deus não faz a obra pela metade. Ele começou a boa obra e Ele é fiel para terminar. Então nós temos que continuar em oração. Que você esteja hoje orando conosco, clamando por um milagre, para que Deus faça a obra, para que Deus resgate seus filhos, para que o Senhor, Ele traga de volta o que o inimigo levou. Se foi a fé da sua família, que o Senhor traga de volta. Se foi algum bem financeiro que o inimigo levou, que o Senhor traga de volta. Se foi a estabilidade da sua casa, que o Senhor traga de volta. Se foi a alegria, que o Senhor a traga de volta. Nós não podemos fazer nada, mas nós servimos a um Deus que pode. E a um Deus que se lembra de nós. Vamos cantar um louvor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por Ele se lembrar de nós, por Ele não nos desprezar, por Ele ter nos separado, por Ele ouvir a nossa oração, como Ele ouviu a oração de Davi, e por Ele ter fortalecido Davi em meio àquela dor, àquela angústia e àquele cansaço. Porque, meus irmãos,
Eu digo assim, hoje eu amanheci tão cansada, feliz, porque sirvo a um Deus que cuida de mim, mas cansada. Mas o Senhor diz, tente um pouco mais. Tente um pouco mais. Eu não tenho esse louvor aqui, eu separei até um louvor aqui, mas eu me lembrei agora de um louvor que o pastor Luiz, nós cantávamos toda sexta-feira, até já cantei ele aqui. Que ele é assim, quantas vezes, vou tentar me lembrar, quiseres tão, deixa eu ver, viu? Eu não estou me lembrada agora, eu tenho que, mas ele é muito maravilhoso. Teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer, Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão, uma vez, outra vez, pare um pouco e pense um pouco mais, quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Esse louvor eu nunca esqueci, foi do início da minha caminhada, né? Quando eu estava em Barbalho, e sempre quando eu vejo assim, quando eu estou em uma luta muito pesada, que eu estou cansada, esse louvor vem à minha mente. Que quando eu estava em uma batalha, o pastor Luiz sabe qual é a batalha, ele cantava esse louvor, ele pegava assim na minha mão, ele e o irmão Francisco João, que hoje já dorme em Cristo, já está com Jesus. Ele, acho que foi o ano passado, foi o começo desse ano, que ele descansou em Cristo. Ele pegava na minha mão, ele chorava. Ele era assim como eu, muito chorão, o irmão Francisco. E ele cantava esse louvor segurando na minha mão. Ele tinha a mania de balançar, ele apertava tanto a minha mão cantando esse louvor, o irmão Francisco João, que eu tinha ele assim como um pai na igreja. Mas eu quero cantar um louvor que separei aqui. Para a glória de Deus, eu te agradeço, Deus, porque Ele se lembrou de mim e não permite que eu fique nessa tristeza, e nem você. E que essa luta não matou você. E que essa luta, você está nela, mas Deus tem um propósito. Como Deus salvou Davi e a sua família, Deus também irá resgatar a sua. Deus irá trazer de volta o que o inimigo levou. Se você crer, diga amém. Se o inimigo levou algo da sua vida, da sua casa, para lhe entristecer, seja financeiro, seja emocional, seja espiritual, saiba que o Senhor vai trazer de volta. É o Senhor. Nós não podemos, mas nosso Deus pode, porque Ele é grande, Ele é poderoso. E aqui eu já quero agradecer. Eu já quero agradecer pela fé que Deus vai fazer. Vamos cantar em nome de Jesus? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor é que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer
e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém... Ô, Aguinaldo Souza, Deus te abençoe. O que ninguém podia imaginar, você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. Ô, Glória, o Wesley, Aguinaldo Souza, filho da minha irmã Lia, que hoje está em Cristo Jesus, uma serva muito amada do Senhor Jesus. Creio eu que Deus tem ela nos seus braços, porque era uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Glória a Deus, que eu me espelhei muito. Ô, Glória, Wesley, que Deus te abençoe. Quantos irmãos estão aqui entrando conosco, viajando hoje, Wesley, Deus te acompanhe, Deus te proteja. Binha, minha prima, glória a Deus, Deus é bom. Oi, mãe tá ouvindo também, glória a Deus, mãe, Deus te abençoe, minha mãezinha querida. Está aí hoje desde madrugada que ela tá orando, já botou um louvor, hoje de manhã ela já estava, falou comigo, já estava na oração, na vigília, ela já estava na brecha por esses filhos, meu Deus, filhos tão amados e tão trabalhosos. Mas é assim mesmo, Dona Maria. Deus, ele procura mães intercessoras, mãe que oram pelos seus filhos, Binha, minha prima e todos que estão conosco. Deus é bom, cada um de vocês que estão aqui. Aqui Davi, ele não desistiu dos seus filhos, ele não desistiu das suas esposas, ele foi atrás. Então faça do mesmo jeito. Não deixe de orar, não deixe de lutar. Deus abençoe a cada um de vocês. A Wesley que está viajando hoje, né, tocando sua vida, a todos que estão aqui, a Aguinaldo que está aqui, né, conosco, ele é irmão da irmã Zilda também, a irmã Lindete, a tantos irmãos que estão conosco aqui hoje. Gente, Deus é bom, a Babi que está conosco, a Luziane, a Rita, a Raniele, a Célia, são tantos os irmãos que estão passando aqui, que eu fico, oh Deus, fico muito, muito feliz. A irmã Helena, muitos, que Deus abençoe, irmã Carminha, irmão Edinho, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a sua vida, lhe dando força e fortaleza, que você não fique parado, como esses homens desistiram de suas famílias, cansado, mas que você se reanime no Senhor, como Davi se reanimou no Senhor e encontrou força no Senhor para buscar os seus filhos. E a palavra de hoje é que o Senhor Deus, o Senhor, ele trará de volta o que o inimigo levou. É a palavra do Senhor para o seu coração e para mim. Se for sua paz, se for sua alegria, se for a sua esperança, Deus é quem sabe o que é que o inimigo levou de sua vida. Coloque diante do Senhor. Ô irmã Rose, Deus te abençoe. Que a mão poderosa do Senhor esteja com cada um de nós nessa manhã. Vamos orar, agradecer a Deus, né, encerrando por essa manhã tão maravilhosa, por esse Deus tão grande, por esse Deus tão tremendo que enviou o seu Filho amado na cruz para morrer por mim e por você. Mas ele venceu a cruz. Ele não está mais nela. Ele venceu a cruz, ele ressuscitou para mostrar o seu grande poder. Ele venceu a morte, oh glória. E ele diz que nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Deus nos abençoe nessa manhã. Senhor Deus, Pai Santo, querido e amado, nós te glorificamos, meu Deus. Porque tu és um Deus grande. Porque tu és um Deus que vai na nossa frente. Porque é do Senhor que vem o nosso ânimo. É do Senhor que vem a nossa alegria. É do Senhor que vem o nosso sustento. Senhor, eu creio que hoje muitos amanheceram com seus corações tristes, por perdas, por tristezas, por angústias. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor encherá esses corações com a tua alegria. E que o Senhor vai trazer alegria para os nossos lábios, meu Deus, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, meu Pai. Senhor, seja com teus servos que estão oprimidos e tristes,
Senhor, nessa manhã. Senhor, que o Senhor liberte os que estão cativos, meu Deus. Que o Senhor traga de volta, em nome de Jesus. E devolva, meu Deus, sã e salvo, meu Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor venha restituir até o que o inimigo não levou, mas o que for bênção do Senhor, que venha para acrescentar. Nós agradecemos, Pai, porque tudo que vem de Ti é maravilhoso. Tudo que vem de Ti é bênçãos, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que está conosco nessa manhã. Obrigado, meu Deus, pela vida dos irmãos que irão assistir no Testemunhando com Solange Rose. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Meus irmãos, eu creio tanto nessa palavra que meu coração dói. Eu creio tanto nessa palavra que Deus vai restituir a nossa alegria, a nossa fé, o que o inimigo levou, seja o que for. Mas o Senhor vai restituir. Se a nossa fé está pequena, a nossa força também fica pequena. Mas se a nossa fé está grande, aí a nossa força fica grande. Então se reanime no Senhor nessa manhã, para que a sua força fique grande, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um beijo da irmã Solange. Fica com Deus, glória a Jesus. Deus é bom, Lu, Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso.